Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje veremos o capítulo de número 10 do primeiro livro de Crônicas. Veremos hoje a morte de Saul, de seus filhos e generais, por juízo divino. Apanhe sua Bíblia, mantenha ela aí do seu lado, ou então você entre em nosso blog site Jamais Desista, localiza esse trecho de 1 Crônicas 10, que você vai encontrar essa parte escrita e também um trecho bíblico de forma segmentada. Eu sou o pastor Daniel Deusdete. Vamos então meditar na palavra de Deus. Nós encerramos no capítulo anterior, o capítulo 9, a parte 1. Nós juntamos 1 Crônicas com 2 Crônicas. E nós dividimos em 4 grandes partes. A parte primeira nós já vimos que foram as genealogias. Ela foi do capítulo 1 até o capítulo 9. Elas foram escritas, as genealogias, principalmente para orientar a restauração do reino depois do exílio, enfatizando especialmente a unidade de Israel, enfatizando o rei, o templo, as bênçãos e as maldições imediatas da aliança. Temos visto que, além de revelar os privilégios e as responsabilidades daqueles que regressaram do exílio e explicar a eleição e a organização do povo de Deus ao longo da história, essas mesmas genealogias, como já temos dito e repetido diversas vezes, também estariam preservando, de certa forma, aquela mensagem, a mensagem messiânica de Gênesis 3,15, quando Deus falou à serpente. Ainda no capítulo anterior, a partir do verso de número 35, demos início então à parte 2. A parte 2 é o Reino Unido. É uma parte extensa que vai desde o capítulo 9, desde o capítulo 9 até 2 Crônicas 9 também. Nela, depois de estabelecer a identidade, a ordem e os territórios do povo de Deus em listas e genealogias, vai apresentar um retrato assim do Reino Unido. Nesse reino, os reinados ideais são os de Davi e de Salomão, que exemplificam as bênçãos recebidas pelo povo de Deus quando o rei, o templo e o povo se encontraram unidas. E essa parte 2 foi dividida em 2 grandes blocos. No primeiro bloco, o reinado de Davi, que vai do capítulo 9 ao 29 de 1 Crônicas, e depois o reinado de Salomão, que começa no primeiro capítulo de 2 Crônicas e vai até o capítulo 9. Então nós estamos vendo o reinado de Davi em continuação. Até o capítulo 29 estaremos assim nos lembrando de que a função de mostrar o reino unido era dar aos exilados um ideal de unidade, principalmente em Davi. Assim, o cronista irá procurar valorizar muito mais os sucessos do que os fracassos do rei. Ele vai enfatizar particularmente o apoio geral recebido por Davi e seu interesse em construir o templo. Assim, a divisão dessa primeira parte se dará também em 4. Davi se torna rei. Concluiremos agora o amplo apoio a Davi, os preparativos para o templo e o fim do reinado de Davi. Davi se torna rei, desde do 9:35 até o 10:14. Estamos em continuação. No capítulo anterior, tínhamos visto os versos 35 ao 44, o cronista simplesmente repetindo a genealogia de Saul. Neste, veremos ele registrando a transferência do poder de Saul para Davi. Então, dos versos 35 ao 44, o cronista simplesmente, no capítulo anterior, estava repetindo a genealogia de Saul. Neste, nós veremos ele registrando então a transferência de poder de Saul para Davi. Dos versos 1 ao 14, encontramos seu texto paralelo em 1 Samuel 31, de 1 a 13. Se você apanhar sua Bíblia agora, ou no momento que você achar mais oportuno, você compara esses trechos paralelos de 1 Crônicas 10, de 1 a 12, e 1 Samuel 31, de 1 a 13. Você vai notar que são versos paralelos
que dizem a mesma coisa praticamente. Percebe-se assim, no nosso texto escrito, você vai encontrar uma tabela que eu coloquei os textos um ao lado do outro, que dá para verificar bem esse detalhe. Então se percebe nessa tabela, que está lá exposta no nosso blog site Jamais Desista, a preocupação do cronista de explicar, nos versos 13 e 14 de 1 Crônicas, os fatos ocorridos de 1 a 12, que encontram seus paralelos em 1 Samuel 31. Porque, sendo rejeitado pelo Senhor, morreu Saul e Davi foi colocado em seu lugar? A resposta está nesse acréscimo do cronista. Por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, está explicado lá. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Porque Saul buscou a adivinhadora para a consultar, e porque não buscou ao Senhor. Então essas são as razões. Como aqui em Crônicas, o cronista começa a contar a sua história a partir da morte de Saul, para assim ele introduzir Davi no reinado de Israel. Nós iremos nos valer do texto de nossas reflexões já feitas dos livros de Salmos, aliás, dos livros de Samuel, para um melhor entendimento desse texto, que encontra o seu paralelo no último capítulo de 1 Samuel. Saul, seus filhos e melhores soldados morreram na batalha contra os filisteus. 31, de 1 a 13. 1 Samuel 31, de 1 a 13, que encontra o seu paralelo aqui em Crônicas de 1 a 12, no capítulo 10. Depois de Davi ter voltado para Ziclag e ter enfrentado uma grande crise na sua liderança por causa dos amalequitas, o Senhor, diante da sua conduta de homem de Deus, que buscou em Deus a sua força e direção para saber o que fazer, e de que depois agiu e lutou e perseverou e confiou e o abençoou muito, a ponto de ele poder ajudar os anciãos de Judá e muitas famílias. Nesse interim, Saul estava com os filhos de Israel em grande peleja contra os filisteus, que foram com tudo para cima deles, e a batalha se tornou renhida. Não sendo possível fazer frente ao inimigo filisteu, eles começaram a fugir, mas caíram feridos no monte Gilboa, e o cerco apertava cada vez mais a ponto da batalha se tornar muito renhida e desfavorável dos filhos de Saul, que acabaram sendo mortos em batalha, Jonatas, Aminadab e Malquissua. No entanto, os filisteus não queriam terminar o combate, até apanharem o rei Saul, e continuaram assim a persegui-lo ferozmente. Saul estava sem espaço e já devia, nessa altura, ter tomado conhecimento do fim trágico dos seus filhos, e aí então que ele se desesperou. Ele não queria cair morto na mão dos filisteus, nem ser capturado para ser exibido como troféu. Então pediu ao seu escudeiro que desse fim à sua vida. Seu escudeiro vacila muito, e assim teme tirar a vida de seu rei. Mas Saul, impaciente, sempre fujão, orgulhoso, diferente de Davi e de Jonatas, filhos de Saul, que na hora da angústia buscavam forças em Deus, e que, como Jonatas, rendiam-se plenamente à sua vontade, resolve então tirar a sua própria vida, lançando-se sobre a sua própria lança, a lança de ataque dos inimigos. Seu último ataque foi contra ele mesmo, ao defender seu orgulho e ao defender a sua vaidade. Saul foi assim um péssimo exemplo para os filhos de Israel. Estava morto e a batalha chegou ao fim. Somente no dia seguinte, quando os filisteus foram atrás dos despojos da guerra, é que encontraram Saul e seus filhos, e não tiveram dúvidas. Da mesma forma que o hebreu os humilhou, cortando a cabeça do seu maior guerreiro, lembra-se de Golias? Agora eles cortaram a cabeça de Saul e a levaram como prêmio. Colocaram as armas de Saul em seu templo, dedicando a Astarote a sua cabeça, e penduraram-na no muro de Bet-Sean, localizado no Vale do Jordão, a cerca de 25 km ao sul do mar da Galileia. Essa cidade era a fronteira do território de Manassés, que foi citado em Josué 17, de 11 a 16, e Juízes 1, 27. E ela está entre as cidades que resistiram à corrupção israelita e permaneceram como cananeias,
E como se pode ver aqui, são fortalezas filisteias. Foram os homens valentes de Jabes de Gileade, que um dia foram libertados por Saul, talvez em gratidão a ele, a Saul, que se expuseram ao perigo e heroicamente conseguiram apanhar a cabeça de Saul e os corpos dos seus filhos para os queimarem completamente. Depois pegaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Por eles ainda jejuaram 7 dias. Saul morrera, e assim todos seus filhos. Davi tinha tido vitória sobre os amalequitas. No mesmo tempo, estava ocorrendo essa batalha contra os amalequitas, por parte de Davi. Mas ainda estava em território filisteu. O perseguidor injusto do homem de Deus estava morto. Não pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus, que usou os filisteus para exercer o seu juízo na vida daquele homem. Em breve Davi voltará e será aclamado rei de Israel e derrotará completamente da face da terra os filisteus, que tanto causaram males a Israel. Era para terem sido expulsos e julgados já há muito tempo. Mas os filhos de Israel vacilaram muito. Agora seria vez do ungido do Senhor fazer esse papel. Foi o julgamento divino contra Saul que fez com que morresse não somente ele, como também os seus filhos e os principais dos seus comandantes, abrindo assim a porta de entrada do novo rei de Israel, qual era desejado e esperado no lugar de Saul, que era tímido, egoísta e péssimo exemplo para a nação dos escolhidos. O cronista estava assim já preparando a entrada triunfal de Davi como seu modelo de rei que Israel precisava nessa nova fase de recomeço tão difícil, tendo voltado do exílio. Assim concluímos o capítulo de número 13, ou de número 10. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 11, onde veremos Davi, um exemplo para a nação no pós-exílio. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. A todos um bom dia na presença de Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.